Olá pessoal, a gente vai começar hoje conversando um pouquinho sobre o que foi o barroco italiano, ok? Principalmente na parte da pintura e da escultura. Lembrando que o barroco também é um movimento arquitetônico e a gente vai ver que ele vai chegar até o Brasil, quando a gente fala de barroco brasileiro. Mas a gente não vai falar do barroco aqui do Brasil, nem o português. A gente vai falar da origem dele, o barroco italiano. Mas o que foi o barroco? Você tem que se ligar que a gente estava vendo na última aula o Renascimento, aquele movimento que prega a razão, o humanismo, o retorno às artes clássicas greco-romana, pertencente à Grécia e à Roma. Porém, o barroco ele vai surgir num momento em que um movimento político, ideológico e religioso está ganhando força, que é a Revolução Protestante, o que a gente também vai ser conhecido na história, né, como a Reforma Protestante, liderada por Lutero. Ele que pertence à igreja, né, ele era um monge beneditino, ele vai querer reformar coisas que ele considerava que não faziam parte da matriz cristã. E essa reforma dele, vocês estudam isso em história, vai ocasionar toda uma ruptura com a igreja e isso vai dar origem a um movimento religioso chamado protestantismo. Isso vai chegar na Europa como um todo, na Inglaterra. Então, a Igreja Católica, percebendo que o protestantismo tinha crescido, estava ganhando espaço e, querendo ou não, com isso, os católicos estavam perdendo público, perdendo fiéis e dessa maneira perdendo dinheiro, o que eles proporam, o que eles propuseram na realidade, criar um movimento, tá, que fosse de encontro à reforma protestante. Então a gente encontra a contra-reforma, ok? A contra-reforma é esse movimento que a Igreja Católica teve contra a reforma protestante. E dentro da Contra-Reforma vai surgir o movimento estético, artístico, que é o barroco, que é uma maneira de certa forma, agradar e conquistar, chamando a atenção do público, tá? Para a arte dentro dessa concepção cristã católica e assim, de certa maneira, combatendo o que foi o protestantismo. Então o barroco ele vai ser esse movimento estético dentro da Contra-Reforma, tá? E o barroco ele vai ser marcado principalmente pela ideia das emoções. A gente não pode esquecer que o barroco, né, ele vem logo depois do Renascimento. Então o ser humano ele vai estar em de desequilíbrio emocional. Como assim? É, ele tinha vivenciado o que era o Renascimento e agora chega o Barroco, vendo com a religiosidade novamente, como se fosse um pouco retorno aos conceitos medievais. Então esse homem vai estar em contradição, em desequilíbrio. Então, quando a gente vê a poesia barroca aqui no Brasil, a gente vê essas antíteses do claro e do escuro, dia e noite, céu e inferno. Isso vai ser bem também visto na pintura e na escultura. Então, vamos lá. Como é que a pintura barroca vai aparecer? Como eu falei, essa ideia de desequilíbrio vai estar presente nessa composição que a gente chama de composição diagonal. Se vocês lembrarem, a arte grega romana, ela prega um equilíbrio, certo? A gente vê as composições como se fossem colunas, uma do lado da outra. Aqui na arte barroca, ela vai ser composta de uma diagonal, como se fosse um quadro desequilibrado, porque o próprio sentimento do artista e das pessoas que estavam vivenciando esse momento meio confuso, né? Pós-Renascimento, aí chega século XVI, o Barroco, com todo esse retorno à religiosidade forte. Outra coisa que vai ter é o claro e escuro, mas ele vai ser diferente do que foi no Renascimento, porque ele vai intensificar o que a gente chama de expressão dos sentimentos. Quando você olha o claro e escuro dentro de uma obra barroca, esse claro e escuro ele vai dar um sentimentalismo à obra, ok? Você vai
vê algo como se chamando a sua atenção para um sentimento que está ali colocado, até às vezes meio obscuro. O realismo vai existir, claro que a gente veio depois do Renascimento, então muita coisa vai se manter, porém eles vão, de certa maneira, retratar não só a vida da burguesia, mas também do povo. E como assim? Quando as figuras bíblicas aparecerem nas obras, né, eles vão estar representados de uma maneira simples. Principalmente quando as figuras bíblicas elas são de origem humilde. Para a gente começar a falar de barroco, eu vou chamar, né, para a gente conhecer um rapaz chamado Tintoretto. Ele é considerado um dos precursores do barroco e também alguns teóricos da história da arte colocam o Tintoretto como maneirista, porque ele vai seguir características desse movimento que é o maneirismo também. Então, a gente vê o Tintoretto nesse meio do caminho entre o maneirismo e o barroco, tá? E o que o Tintoretto vai trazer? Ele vai trazer, além de temas religiosos, mitológicos, sim, mitológicos da própria Grécia, porém com esse desequilíbrio que vai ser presente na estética do barroco, ok? Então vamos lá para um quadro do Tintoretto, que é a Última Ceia e a Santa Ceia. Para quem conhece a Santa Ceia do Leonardo, percebe que a disposição que esse quadro se encontra é bem diferente. Na ceia do Leonardo, que é renascentista, os apóstolos estão e o próprio Jesus estão colocados em linha. E você vê um em cada lugar. Aqui do Tintoretto, você percebe que a mesa está como? Em diagonal. Então o desequilíbrio do quadro tá aí. Quando você vê um quadro em diagonal, já ter certeza que é barroco. Outra coisa que a gente viu nas características é o claro e escuro. Você percebe que aqui tem o que a gente viu em arte medieval, que é a auréola do Jesus, e ela está bem clara, bem viva em relação a esse fundo escuro aqui, para dar essa dramaticidade, a luz e as trevas, né? A oposição entre os elementos. Tem uns anjos meio fantasmagóricos aqui em cima, inclusive dá esse teor dramático, sentimental, né, do barroco. E você observa, ele tá, né, é uma Santa Ceia, uma Última Ceia, e percebe que tem pessoas bem humildes aqui, ó, representadas também, próximo dele, porque Jesus era humilde. Então isso vai ser característica também do barroco, esse tipo de representação, ok? Você vê que tem pessoas aqui com auréolas menores, né? São os apóstolos, toda uma movimentação, e esse diagonal aqui que cria essa relação de desequilíbrio. Um quadro do Tintoretto que é mitológico, que é Vênus, Vulcano e Marte. Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, que vocês também conhecem como Afrodite na questão grega. Vulcano, que é o seu marido, certo? E aqui, ao lado, tem o bebê, que não é Marte, é o Cupido. Você percebe que a Vênus, mesmo sendo uma figura mitológica, ela está em diagonal, porque é característico do movimento essa representação. E essa é uma cena de bastante desequilíbrio. Em que sentido? É o momento em que Vulcano chega e encontra sua esposa, né? Depois de ter encontrado com seu amante. Não sei se dá para ver, porque acho que minha imagem está bem em cima, mas depois você dá uma olhada no material base, o Marte, ele está nessa representação aqui. Ele está aqui, embaixo da cama. Então, é um quadro que mostra esse desequilíbrio. O desequilíbrio tem um relacionamento que está meio conturbado, né? Vamos para mais um rapaz, que esse realmente é barroco, totalmente barroco na pintura, e um dos mais conhecidos, que é Caravaggio. Ele vai ser considerado um pintor que vai utilizar da luz para criar, além da emoção, né, um indicativo do que a gente tem que observar no quadro.
Por isso que ele vai ser considerado um criador, praticamente, desse estilo que vai ser o estilo da iluminação, do iluminismo. Olha esse quadro do Caravaggio, Vocação de São Mateus. Você vê que você percebe, né? Tem um grupo de pessoas aqui numa mesa, duas pessoas em pé, uma que elas apontam, né? Em direção, inclusive na própria mesa, apontam para esse rapaz que está de cabeça baixa. Agora, onde que vem a luz? Aqui, ó. Parece que tem uma janela. E essa luz vem em direção a quem? A Mateus. Então, essa luz ela tem um sentimentalismo. E se você observar, essa luz está em diagonal. O claro e o escuro na obra também. Esses personagens aqui no escuro e Mateus no claro. Então, tem toda uma dramaticidade, um sentimento nesse quadro que mostra a partir dessa iluminação, desse desequilíbrio que está aqui colocado, desse claro e escuro. Mais um quadro que é um dos meus preferidos de Caravaggio, que eu acho fantástico, que é esse, que é a Incredulidade de São Tomé. É aquele momento bíblico que Tomé duvida que é Cristo, aquela pessoa que aparece aos apóstolos, né? Logo depois da ressurreição. Então, é os apóstolos aqui, né? O Jesus, o Tomé que coloca o seu dedo dentro de uma das chagas de Cristo. E você vê que existe uma iluminação nesse quadro que vem daqui. Então essa luz, ó, ela banha todo o corpo do Cristo. E como se fosse, de certa maneira, nos indicando que essa é a parte mais importante do quadro, que tem que ser observada, que é onde mostra a prova, né, que Tomé quer saber, né? E você vê como os apóstolos estão vestidos de maneira bem humilde. Ó, a roupa do Tomé rasgada, os dedos dele sujos. Então tem todo esse detalhismo no quadro. E essa luz que dá além dessa dramaticidade, esse sentimentalismo ao quadro, essa emoção ao quadro. A gente não pode esquecer de falar da escultura. E da escultura, eu vou trazer um dos artistas mais conhecidos e, tipo assim, mais aclamados da escultura barroca, que é o Bernini. Ele vai trazer essa dramaticidade para a escultura. Se vocês lembrarem da escultura renascentista, ela vai ter uma serenidade, ela não vai ter uma dramaticidade, uma emoção que a escultura de Bernini traz. Aí eu trago dois exemplos por causa do tempo, né? Esse aqui, que é o êxtase de Santa Teresa. Se você observar, a escultura também está em diagonal. Olha, a concepção desse anjo que vai, né, flechar a Santa Teresa. E se você observar o rosto da santa e do cupido, do anjo aqui, né? Que não é cupido, é anjo. Você vê que ele tem um sorriso meio malicioso, e ela tá naquela sensação de receber, né, um êxtase. Então, existe toda uma expressão facial dramática nessa escultura, né? Além de todos os detalhes que ela tem. Que olha o pé, que fantástico, a mão, detalhes fantásticos. Isso aqui é retirado de uma rocha, tá? De uma pedra de mármore, tá, pessoal? Então, imagina, o artista faz isso. E pra gente finalizar com a última escultura, o São Longuinho é aquele dos 3 pulinhos. Você percebe que ele tá, ó, também em diagonal. Além da expressividade corporal que tem a escultura, tem a expressividade do rosto do São Longuinho. Ele tem um olhar, uma boca assim, expressiva, dramática, bem barroca. Então, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, só deixar, tá? Aí que eu vou respondendo aos poucos. E até a próxima aula.